Olá, eu me chamo Igor Oliveira Alves, sou estudante de medicina do terceiro ano da Escola Superior de Ciência da Saúde e esse é o meu projeto de iniciação científica, que tem como título Análise de sobrevida global de pacientes com melanoma metastático tratados em um hospital do Distrito Federal. Esse projeto foi desenvolvido com a colaboração da minha colega de classe, a Isadora, sob a orientação do Dr. Victor Oliveira Alves, do Instituto Hospital de Base. O melanoma é um câncer de pele de alta letalidade. Ocorreram 1.923 mortes no Brasil em 2020, dentre os 8.540 casos registrados. Ele corresponde a 3% dos dados dos casos de câncer de pele e o tratamento vigente no SUS atualmente é o quimioterápico da carbazina. Porém, o tratamento de primeira linha hoje é a imunoterapia. Esse projeto tem como objetivo traçar as curvas de sobrevida global e as curvas de sobrevida livre de progressão em 5 anos dos pacientes com melanoma metastático tratados com a carbazina no Instituto Hospital de Base. Como objetivo secundário, eu gostaria de discutir e comparar os dados obtidos nesse estudo com os encontrados na literatura para o tratamento com a carbazina e com a imunoterapia, além de analisar informações prognósticas, como dosagem de DHL e a presença de mutação do gene BRAF. Os pacientes incluídos nesse estudo foram aqueles diagnosticados com melanoma metastático entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018, e foram excluídos pacientes que foram submetidos à imunoterapia, além daqueles que não têm dados de sobrevida descritos em prontuário e os pacientes menores de idade. A pesquisa foi feita em prontuário eletrônico e os dados obtidos foram as datas de diagnóstico, de óbito ou de progressão da doença e vigência de tratamento, além dos valores de DHL no momento do diagnóstico e a pesquisa do gene BRAF, se houve mutação ou não desse gene. As análises foram feitas por meio das curvas de sobrevida global e sobrevida livre de progressão que foram desenvolvidas pelo método de Kaplan-Meier. Foram identificados 19 pacientes diagnosticados com melanoma nesse período, sendo excluídos 9 pacientes considerando os critérios de exclusão. Ambas as taxas de sobrevida global e sobrevida livre de progressão ficaram em 10% nesse trabalho. A mediana de sobrevida global foi de 6,5 meses, enquanto a mediana de sobrevida livre de progressão foi de 3,5 meses. 70% dos pacientes apresentaram DHL elevado e 9% dos pacientes fizeram investigação de BRAF, sendo que 2 apresentaram mutação, 1 teve um resultado inconclusivo e os outros 6 apresentaram BRAF selvagem ou sem a mutação. Aqui a gente pode observar que ambas as taxas de sobrevida global foram determinadas, de sobrevida global e de sobrevida livre de progressão foram determinadas aos 17 meses, a gente tem as porcentagens nos VIPs ao longo do tempo, e apenas um dos pacientes apresentou resposta completa ao tratamento. A gente também pode observar que existe uma progressão, a taxa de progressão é muito mais rápida do que a taxa de óbito da doença, mas ainda assim o tempo de mediana é muito baixo para ambas, apenas 6,5 meses para a sobrevida global e 3,5 meses para a progressão da doença. A gente tem que a taxa de sobrevida global ficou em 10%, como já foi apontado, que está de acordo com a referência da literatura, que é de menor ou igual a 10%. A gente tem que a imunoterapia traz uma sobrevida global de 52%, a sobrevida livre de progressão de 36%. Então são valores muito mais altos, muito mais elevados, trazendo importância desse tratamento para as pessoas com melanoma metastático. Além disso, os nossos pacientes do estudo apresentaram DHL elevado, em sua grande maioria. Ou seja, são pacientes que naturalmente têm um pior prognóstico por conta desse marcador. E a mutação de BRAF tem um valor modificador de terapia, porque você tem maior indicação de imunoterapia ou terapia inibidora desse gene com boa resposta, sendo que nenhuma dessas terapias e desses tratamentos são utilizados dentro do âmbito do SUS. Esse estudo apresentou um N amostral baixo, e eu acredito que isso tenha acontecido por causa da baixa incidência de melanoma, além de outros serviços também receberem pacientes que utilizam melanoma. Então, essa não é a amostra da população inteira. Então, fica a minha sugestão para a abrangência do N amostral em desenvolvimento em outras instituições. Fora isso, por fim, eu gostaria de falar que existe uma população que poderia ser beneficiada de fato com o uso da imunoterapia dentro do SUS e que esse trabalho tem a importância de levantar esse questionamento. Essas foram as minhas referências. Muito obrigado pela atenção.